Quando eu comecei a montar a palestra, efetivamente tive que pesquisar alguns dados, né? Para mim, um dado impactou muito, era que até 2050 a gente vai precisar de 2 terras para nos sustentar, né? Então, realmente, assim, para mim foi um choque muito grande, que 2050 é praticamente amanhã, né? E a gente está falando de que se a gente não mudar já, tudo que a gente tem hoje não é mais suficiente. Low consumerismo, ou seja, um baixo consumo, né? E quando a gente junta, a gente tem o low consumerism, que é justamente essa expressão, esse novo mindset. O que mais tem me animado, na verdade, nesse novo movimento que está rolando é a possibilidade de uma certa equalização entre as forças. A juventude ganha muita força, quem está conectado com esse novo movimento também. Então os valores, os nossos valores pessoais acabam permeando todas as nossas escolhas. De alimentação, de consumo, de marca, de quantidade, de absolutamente tudo que a gente vai escolher, né? E o que eu venho vendo em todas as pesquisas que a gente faz, uma mudança muito grande, né? Então, por exemplo, a gente conversava com as meninas que compravam moda, né? Então elas iam lá e levavam R$50 e compravam 10 camisetas de 5 e saíam felizes da vida, um monte de sacola, um monte de coisas. E as mesmas meninas hoje nos falam, eu vou lá, eu levo R$50 e eu compro uma peça só, melhor, que vai durar mais, de mais qualidade, né? Uma outra característica aqui é o conceito de sucesso, ele é ressignificado. E esse é bem importante, isso é uma coisa muito difícil, acho que, de entrar nas nossas cabeças aqui. Ou seja, o lucro excessivo, ele passa a ser reavaliado. E a gente vê os novos tipos de economia emergindo, né? Pondo em xeque o modelo capitalista. Será que o modelo que a gente vive hoje é o único modelo e é o melhor modelo para a gente viver? Eu acho que eu sofro muito da doença da minha geração, dessa coisa que eu quero um trabalho não mais pelo dinheiro, mas eu quero me sentir realizada, eu quero fazer alguma coisa que ponha alguma coisa para o mundo, eu quero que o projeto tenha um propósito e não só quero ganhar dinheiro para eu não ter que pagar aluguel, enfim. A gente vive nesse sistema que mostra que a gente precisa estar consumindo isso para gastar dinheiro com isso e para poder estar se sustentando. Eu vou fazer uma coisa meio, talvez, brega, mas eu vou citar uma frase do Bob Dylan, que é When you got nothing to lose. Então, pra mim, é perfeito isso, né? Quando você tem muita posse, quando você comprou muita coisa, você fica imóvel, né? Então, eu não vou morar fora porque eu tenho um apartamento, ou eu não vou poder ter uma mobilidade, não vou poder viver aquilo que eu quero naquele momento, porque eu tenho tanta coisa me prendendo, eu lutei tanto para conquistar aquelas coisas físicas. Então, pra mim, o consumismo, ele é o oposto da liberdade, assim, é uma opinião muito pessoal, mas eu acho que é isso. Quando você não tem coisas te prendendo, você leva uma vida muito mais plena e muito mais livre e que o momento te guia, né? E não tudo aquilo que te deixa preso e que te acorrenta às suas conquistas do passado, né? Para mim faz total sentido a gente ser protagonista da vida e começa por nós mesmos, né? Então acho que quando você busca fazer algo que está alinhado com o que você acredita de propósito de vida ou que você busca na sua vida e que seu trabalho seja parte disso também. Acho que isso que eu busquei, acho que isso que muita gente está buscando. Para mim está sendo um exercício muito interessante de praticar o consumerismo, assim, de desapego mesmo. Estou começando a vender um monte de coisa minha, estou começando a literalmente esvaziar a minha casa, mas é muito natural, acho que isso é legal, não é uma obrigação. Você passa a entender que você vive muito bem sem essas coisas, né? E aí até o excesso das coisas acaba te incomodando, acaba sendo uma poluição visual, enfim. Então realmente eu acho que é muito recompensante quando você consegue esvaziar a sua vida de excessos, assim. Primeiro vou falar um pouco de futuro e tendência, né, que são coisas diferentes, que às vezes a gente trata como a mesma coisa, mas elas são bem diferentes, né? O futuro a gente projeta, a gente, dentro desse universo de inovação, comunicação, tecnologia, o futuro está muito mais numa linha que segue tecnologia, né? Então eu olho o que está acontecendo no mercado, eu olho o que os desenvolvedores estão fazendo, e a partir disso eu tento entender como o mundo vai evoluir nesse espectro de tecnologia. Tendência é diferente, né? É muito mais focado em comportamento. Então, baseado no que eu estou vendo, no que eu converso, no que eu vejo, no que eu falo com as pessoas, o mundo tende a andar para esse lado, né? É interessante como as tendências são construídas socialmente e culturalmente, elas sempre podem mudar. Então, por isso que, a partir do momento que a gente lê uma tendência, a gente lê que algo está acontecendo, a gente pode sim impactar para que isso mude, né? E um pouco do que eu vou falar aqui tem a ver com isso. Então, as pessoas me procuram muitas vezes, né? Putz, Henrique, o que você acha que vai acontecer, né? E
enfim, não existe bola de cristal, né? Não existe você pegar, olhar e falar o mundo está indo para tal lado, e isso vai acontecer. Tem a visão da Singularity, que a gente viu no primeiro bloco, a palestra, sobre do fundador. Também acho que a Coca-Cola não vai salvar a água do mundo. E é uma visão muito de tecnologia e muito de futuro, né? E eu acho legal esse otimismo, esse pragmatismo, né, da tecnologia exponencial, de tudo que isso pode ser possibilitado, né, de tudo que pode acontecer. Mas, do outro lado, tem o ser humano, né? E a gente precisa se questionar e precisa saber para onde... O que a gente vai fazer com isso, né? Isso é muito poderoso, isso de fato pode mudar o mundo, isso pode corrigir algumas rotas erradas que a gente tomou no passado, né? Então, antes de eu entrar num questionamento maior, eu vou dar uma volta para o passado, né? Então, como eu disse, sempre que a gente vai olhar a tendência, a gente tem que olhar para o passado, a gente tem que fazer um recorte, olhar o que aconteceu, o que tinha naquele contexto, o que acontecia. Enfim, a gente tem 444 milhões de anos, né? E não daria para olhar e para comentar e fazer uma fala aqui de menos de 20 minutos, passando por todos esses períodos. Então eu resolvi pegar e fazer um corte dos últimos 100 anos, né? Nos últimos 100 anos, quando a gente pega a Revolução Industrial, que é um marco que impacta a educação, impacta a sociedade como um todo, é um primeiro momento que a gente consegue, a gente como sociedade, inserir todo mundo no consumo, né? Então, se antes ficava restrito a quem existia a possibilidade de comprar algo, burguesia, aristocracia, nobreza, enfim, como a gente queira chamar, agora não. Agora a gente tem operário. A gente tem operário fazendo, criando, a gente tem essa working class hero, e essas pessoas podem comprar agora, e elas são inseridas na sociedade de consumo. E aí a gente começa a criar uma possibilidade de todo mundo pode comprar, o que é muito legal, o que é muito digno, o que é muito justo. E aí a publicidade entra matando a pau, e a publicidade começa a vender, e os bancos começam a fazer cada vez mais linhas de crédito, e as pessoas começam a desejar mais coisas, e elas começam a comprar, e elas começam a ficar loucas atrás de posse, né? Isso vira uma coisa maluca, porque daí a pessoa começa a se matar de trabalhar para conseguir comprar mais, e aí ela compra mais, e ela tem que se matar de trabalhar, quando ela vê, ela já está amarrada com crédito, e aquele sonho americano da casa própria, do carro na garagem, da família comendo margarina de manhã, começa a impactar todo mundo. E a gente olha para isso e fala, cara, vamos mais. Então meu pai me cobra que eu trabalho, minha mãe também. E aí a gente começa a pautar uma sociedade muito fortemente no consumo, né? A gente chega ali nos anos 80, existe um consumo individual muito grande, né? Então eu começo a querer comprar não só uma casa para minha família, um carro para minha família, eu começo a querer comprar produtos para mim, né? Então é o boom da moda, né? Até chegar agora no fast fashion. Eu compro roupa para mim, eu compro relógio, eu compro computador, eu compro tudo. E eu começo a comprar. E esse consumo desfreado, com certeza, ele tem, como o Cândido bem colocou, um impacto muito grande, né? E aí, enfim, eu, com as pessoas lá da Box, a gente começa a discutir, e a gente trabalha muito para o mercado, né? A gente começou a se perguntar o que vai acontecer, né? A gente está em 2015, nunca se consumiu tanto quanto se consome hoje, de tudo. O que vai acontecer daqui para frente, né? Qual é o futuro disso? E a gente acha, e eu acredito nisso, que a gente está vivendo a sexta extinção. A gente está se matando, a gente não existe futuro. Não tem nada, daqui para frente não tem nada. Se a gente não interferir, não é a Coca-Cola que vai interferir, não é a tecnologia por si própria que vai interferir. Cabe a gente, né? Então, alguns dados, né? 99% de todas as espécies que já habitaram a Terra estão extintas, né? Tem ponto 01 aí, ponto 1, na verdade. 1,4% dos mamíferos estarão extintos nos próximos 30 anos, isso já está dado. Metade de todas as espécies desaparecerão até o fim deste século, né? Não estou falando do próximo, não estou falando daqui 500 anos, 600 mil, não, estou falando de 90 anos. Os habitats naturais estão todos destruídos, sendo destruídos, aglomerados de pessoas, né? Então as pessoas procurando centros urbanos para viver, se empilhando, cada vez se confinando em espaços menores, e 5 pessoas morando ali, tentando morar, para ter uma possibilidade de ter um bom trabalho e poder comprar mais, porque no final das contas se trata disso, né? Não preciso nem falar disso. Superexploração de recursos naturais, mudanças climáticas causadas por tudo isso, né? A lógica que a gente fala agora da obsolescência programada como se fosse algo novo. A tal marca fez isso. Não, isso aqui existe desde os anos 50.
As coisas são feitas para estragar e a gente compra mais rápido e aí a gente entra numa roda maluca de consumo. Então, no final das contas, se a gente não mudar, o planeta vai acabar. Se a gente não vê o fim do planeta, nossos filhos vão ver, netos, enfim. Isso é uma questão de pouco tempo. E aí, eu trabalhando na box, né, enfim, atendendo o mercado, tenho que trabalhar com um cliente que senta na minha frente e fala que quer vender mais um produto. E depois eu vou na agência de publicidade dele, não sei quem participa de reunião com a agência, que é, às vezes, muito difícil, o cara quer vender mais produto. E aí eu me questiono e falo, cara, não posso falar para esse cara vender mais. Tem que falar para ele vender menos. Ou então falar para ele vender melhor, né? Porque não se trata mais de volume, a gente não pode mais. Aqui, eu acabei de passar rapidamente 8 slides que mostram que não tem mais como esse ritmo de venda e de compra se manter, né? E por isso que lá dentro da box a gente falou, a gente tem que fazer um movimento e a gente vai ter que bancar, né? E acho que tudo que é impacto, tudo que é mudança, envolve muita coragem, né? Envolve você chegar e falar, cara, seguinte, não venda mais. Você não pode criar mais produtos na lógica de volume. E aí a gente trouxe essa perspectiva de você precisa entender e você precisa comunicar. Você, agência, precisa comunicar e você, empresa, precisa produzir um produto melhor que vai vender menos e ele vai ser de melhor qualidade e você precisa incentivar o seu público a comprar menos. Ele precisa desacelerar, porque senão não tem mais mundo para ninguém. Para o cara da agência, para o cara da empresa, para mim, para vocês, para todo mundo. E aí foi nesse sentido que a gente chegou, nesse conceito que a gente começou a trabalhar direto, a partir de 2015, 2014, de low sumerism, que é basicamente tirar o pé do freio. Existem várias outras alternativas de se trabalhar o mercado. Então, basicamente, a nossa mensagem é ser mais consciente. Você tem que questionar. Será que eu devo comprar isso? Será que eu não devo? Será que eu preciso? O que será que eu faço com isso? E dentro de toda essa perspectiva, é consumir menos e consumir melhor. Né? Então, escolher melhor o que eu vou comprar. E comprar, que eu estou dizendo, é tudo. Né? Não é só casa, carro, é cerveja, é o restaurante que eu vou, é a roupa que eu vou usar. E aí existe uma questão muito interessante, que dentro de toda essa lógica que a gente falou, tecnológica, e aí sim volta, e aí sim talvez possa se ter uma visão otimista da tecnologia, é se a gente tem uma mudança de comportamento, se a gente consegue entender que de fato a gente precisa mudar o nosso comportamento, aí sim eu acredito na tecnologia de você poder pegar essa tecnologia e potencializar a mudança do mundo. Esse despertar da consciência, basicamente, é ter menos, exigir menos, você pode trabalhar menos, você pode consumir menos, você pode exigir coisas melhores, de melhor qualidade, você pode acompanhar toda a cadeia do produto, né? Desde onde foi plantado, o tomate que você vai comer até a hora que ele chega no seu prato. Entender que essa cadeia toda pode ser mais justa. Isso é difícil, né? Porque no discurso é muito bonito, mas no final das contas a gente também está falando de se abrir mão de muita coisa, né? Se abrir mão de certos privilégios ou de certas posições. Será que todo mundo está disposto a ganhar um pouco menos, trabalhar um pouco menos e consumir menos? É uma reflexão que não é tão simples, apesar de parecer. E muitas iniciativas já estão nascendo, já estão respondendo a isso, né? Então, por exemplo, novos tipos de economia, né? A gente viu hoje aqui o Bitcoin, economia mais sustentável, colaborativa, coletiva, né? O coletivo é extremamente importante. Já que a gente consegue se conectar ao outro, será que a gente também não pode propor mais trocas? Eu não quero mais essa calça, mas ela não está velha. Será que em vez de eu guardar ela no guarda-roupa e comprar uma nova, eu simplesmente não posso procurar alguém para trocar comigo? O conceito de sucesso é ressignificado, né? A gente vê essa geração nova, eu trabalho com muita gente nova. É super complexo, assim, como funciona a cabeça, né? A pessoa já está nascendo num mundo onde ela vê isso e ela é metralhada por essas informações o tempo todo. E mais do que isso, ela sente isso, né? Eu moro em São Paulo, é uma cidade que a qualidade de vida é super contestável, né? Enfim, poluição, trânsito, um esgoto a céu aberto onde poderia ser um rio.
ou é um rio, na verdade, né? Um monte de rio asfaltado. Uma criança que nasce hoje, que daqui 15 anos vai ter 18 anos, ela vai questionar por que o mundo está daquele jeito, né? Por que aquele rio está asfaltado? E, naturalmente, ela vai chegar nas respostas. Não é tão difícil chegar nas respostas. E ela já está ressignificando o sucesso para ela, né? O sucesso para ela não é mais fazer o que os pais ou então os avós fizeram para garantir que ela tivesse aquela posição, mas naquela condição horrível que ela tem, né? Porque ela mora num bairro super legal, ela frequenta restaurantes bons, mas ela, de repente, não pode andar a pé em São Paulo, sabe? Ou, de repente, ela não pode fazer um exercício no parque porque é menos saudável do que ficar em casa porque você respira um monte de poluição, né? Então ela já está disposta. E eu percebo isso em jovens que eu trabalho de 18, 19 anos, que não adianta eu chegar para o cara e falar, vou te dar um aumento, vou te dar mais dinheiro. Não é disso que se trata, né? Alimentação, que eu falei um pouco, né? Da origem ao não desperdício. A curadoria para um mundo mais holístico, né? Então esses valores, a gente começar a buscar um propósito na nossa vida, né? Se você tira o protagonismo do consumo, naturalmente você abre uma frente ou várias frentes para entrar na sua vida, e aí, com certeza, se você vai trabalhar menos ou se você vai se dedicar menos para comprar bens materiais, você está abrindo espaço para novas atividades. Motivações compensatórias, né, que é isso. Vou me dedicar um pouco a mim, ou me dedicar à minha família, ou a amigos, ou a uma causa. A saída da cidade, isso é uma coisa que está acontecendo muito forte, né? De novo, trazendo a perspectiva de quem mora de São Paulo, pessoas da minha idade que estão largando tudo. Vou para o campo, vou para a praia, vou fazer um ano sabático, vou pegar tudo isso que eu acumulei, estou disposto a perder e repensar minha vida, porque de fato não faz mais sentido. O ato de compra passa a ser revisto como um ato social, né? O ciclo completo do produto vira preocupação. Enfim, no final das contas, a provocação toda que a gente faz e o convite que eu faço aqui para ficar como reflexão é que adotar uma postura low-suber, ou seja, de consumir menos, é entender que pequenas atitudes elas podem gerar grandes impactos, né? Então, quando eu deixo de comprar uma roupa por excesso, eu já estou dando alguma notícia, eu já estou sinalizando algo para uma loja, para uma marca, para uma empresa, né? Se esse volume de pessoas fazendo isso cresce, o recado está dado, muito forte. Então é um movimento que deve ser colocado em prática com urgência. A gente não tem mais como continuar consumindo nessa velocidade. E por fim, acho que a grande mensagem é sempre pense antes de comprar. A gente pode trocar, a gente pode doar, a gente pode fazer, guardar e depois querer ver se quer, pode emprestar, pode fazer muitas coisas. E buscar alternativas com menos impactos para os recursos naturais, troque, conserte, faça. E viva apenas com o necessário. Esvazie toda essa percepção que a gente com certeza consegue impactar menos o mundo. E é isso. Obrigado.